nossa publicação, a publicação do livro, que o Paulo já mencionou. Foi um livro mais voltado para a questão ética, questões de justiça e democracia. E agora estamos com essa live sobre ética e economia, né? O perfil do grupo, eu gostaria de esclarecer, já a partir do próprio nome do grupo, ética, direito e economia. Então, há uma dimensão interdisciplinar aqui nessa discussão. O grupo teve início basicamente no ano passado, mas já era registrado no CNPq anteriormente. Mas o perfil do grupo tem se estruturado muito rapidamente, né? Há um empenho dos colaboradores, dos pesquisadores, e é um grupo de pesquisa que pretende realmente produzir acerca dessa temática. O termo ética, a discussão em torno da ética tem um papel fundamental aqui, e se volta para questões relacionadas à tradição ética, a tradição da chamada ética das virtudes, né? Mas em diálogo também com outras correntes da ética, né? A ética filosófica, tá? Assim como, por exemplo, a chamada ética do dever, ou a ética das normas, a ética utilitarista, outras versões da ética contemporânea. Há um diálogo em curso, há uma discussão em curso sobre a fundamentação da ética e como a ética se relaciona com as ciências empíricas. Então, as ciências do direito e da economia são privilegiadas na discussão e no diálogo desse modelo ético que estamos propondo. Tá? E no que se refere ao direito, é claro, aqui há uma discussão em torno do direito econômico, mas com interface nas outras áreas do direito, né? Há aqui a presença da discussão sobre o direito natural, talvez marque um certo diferencial desse grupo. Há um diálogo mais forte com a tradição, seja da ética das virtudes, seja com relação a essa discussão em torno do direito natural. E aí é todo um debate com o positivismo jurídico, etc. E, além disso, no que se refere à economia, aqui a discussão mais privilegiada, a forma mais adequada de discussão tem se mantido com o liberalismo. Então, o grupo tem esse perfil de um caráter interdisciplinar, uma busca de uma fundamentação ética, né, em diálogo com as esferas do direito e da economia, e sobretudo da economia, porque as nossas linhas de pesquisa são duas, uma voltada para pensamento econômico da escolástica tardia, ou escolástica barroca. É uma discussão mais histórica, mas vendo também todas as fontes do pensamento econômico moderno, né? E, por outro lado, também uma outra linha de pesquisa seria o diálogo do liberalismo com a doutrina social da Igreja. A Igreja Católica tem aqui um peso no que se refere ao diálogo com essa tradição liberal, e o que nos interessa é, de fato, formular um discurso que
permita uma interligação entre essas duas linhas de pesquisa. Uma dimensão mais histórica, voltada para a tradição da chamada escolástica tardia, e um exame mais contemporâneo, embora não necessariamente desprezando os condicionamentos históricos, mas vendo em que medida há a possibilidade de um diálogo entre o liberalismo e a doutrina social da Igreja Católica. Então, essas são as duas linhas de pesquisa. O grupo Ética, Direito e Economia tem, então, essa proposta de uma discussão mais acadêmica e com a intenção de ser útil à sociedade, em especial aqueles que pensam que realmente é possível uma economia de mercado com ética, com o uso das virtudes, com o exercício das virtudes. É possível um Estado de Direito democrático e que afirma as liberdades individuais. Então, são esses parâmetros, né, de uma afirmação da economia de mercado, uma afirmação de direitos individuais, né, e o Estado de Direito. Então, essa dimensão institucional não pode ser descurada e a intenção do grupo é realmente reforçar essa visão. Então, é isso. É só agradecer e eu espero que vocês apreciem as apresentações futuras, né? Porque este é apenas o primeiro passo, eu espero, e duas boas-vindas a todos vocês. Obrigado. Professora, a Átila poderia apresentar o professor Bosco com as palavras que você veja oportuna como vice-líder do grupo de pesquisa. O som é o seu som, é isso. Eu levei tão a sério aquele seu pedido para não evitar os que eu acabei, né, exagerando. Né? Bom, o professor Bosco, ele é uma pessoa conhecida nos nossos meios econômicos, né? Ele tem uma atuação ligada à ciência econômica já desde o final da década de 60, certo? Então, ele é alguém que é uma referência até mesmo para as novas gerações. Ele se graduou pela Universidade Federal do Pará em 1966, em ciência econômica, se especializou aqui na Universidade Federal do Ceará em 68, fez mestrado em economia na Rice University em 1973. A Rice University talvez seja a mais prestigiosa instituição do Texas, né? Uma universidade privada, muito conhecida e muito respeitada. Ele também fez pesquisa pós-doutoral na Universidade do Tennessee, né? Atuou na área de economia industrial, participou do Implance, aquele órgão, atuou no Implance, aquele órgão de estratégia econômica no primeiro governo Tasso Gereissati, que teve uma importância tão grande afetando a organização administrativa e política do nosso Estado naquela época, né? E teve uma carreira na FEAC. E o que é mais importante é que ele, mesmo depois de aposentado, continuou atuando e atuando na área de extensão, o que é incomum. Ele atuando na área de extensão. Ele, na verdade,
passou a se preocupar com a disseminação do liberalismo e das teorias econômicas que, de alguma maneira, se contrapõem às visões mais dirigistas e totalitárias que exercem uma influência significativa na nossa sociedade. Então, ele tem esse grupo Ordem Espontânea, que é um grupo de formação. Eu mesmo já fui falar lá várias vezes, entendeu? Então, a importância dele é muito grande, é reconhecida especialmente por essas novas gerações, né? Que são mais receptivas a um discurso um pouco fora dessas perspectivas excessivo dirigismo social e econômico. Então, é um prazer muito grande recebê-lo aqui para discorrer acerca da relação entre ética e a competição econômica. E eu vou evitar falar muito, até mesmo para ele ter tempo para expor melhor o seu discurso, que é o que interessa, né? Então, ele pode agora começar a fazer uso da palavra e fica desde já o nosso profundo agradecimento pela presença dele. Bom, eu obrigado pelas palavras elogiosas do Átila. Eu conheço, eu tive o prazer de conhecê-lo e conviver com ele como colega, amigo, e contar com ele nas palestras do seminário lá do nosso grupo. Eu vou, de início, pedir que me avisem do tempo, né? Para me cronometrar um pouco. Eu estou sem relógio aqui, tem celular, mas eu liguei. E dizer aqui o seguinte, logo, é que é um trabalho que eu aceitei fazer com prazer e também com preocupação, porque eu estou diante aí de doutores nessa área de direito, ética, mas, quer queira, quer não, é uma área que sempre me preocupou. E, de início, eu estou ganhando muito, porque eu me esforcei, li, acho que juntei algumas ideias sobre, né? Acho que eu estou de pleno acordo com os objetivos do grupo, ótimos objetivos, desejo sucesso a esse grupo, muito bons, porque eu, fundamentalmente, como o Átila disse, eu sou liberal, clássico. E, então, começando aqui, eu tenho sempre, vou logo confessar a vocês, de início, que eu sempre tive muita dificuldade e até certa confusão nessa distinção entre ética e moral. Ética, ethos, moral, mores, etc., 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 mas no final das contas as coisas se misturam muito, de certa forma. E eu procurei, então, me equilibrar um pouco no seguinte, fazendo um pouquinho de retrospecto, pegando, por exemplo, a ética utilitarista, que ela é uma ética, que ela é, poderia dizer assim, hedonista, né? De caráter hedonista, porque para ela é a felicidade do todo que é importante. E essa felicidade é contada a partir de uma premissa, de certa forma, empírica, de que o ser humano, ele fundamentalmente busca o prazer, a felicidade, e evita o sofrimento e a dor, que eu acho uma coisa real. Não tem nada de errado disso. Só masoquista busca a dor. Correto? Então, eu procurei ver isso aí, ler, então eu notei que a ética, alguns pontos da ética utilitarista, é que ela é fundamentalmente consequencialista, no sentido de que o que interessa é o resultado das ações. Ou seja, tudo aquilo que acrescenta, digamos assim, a felicidade geral é positivo, tudo que
não acrescenta e que, pelo contrário, prejudica, é considerado negativo. Então, na realidade, o Bentham, ele procura buscar a felicidade geral, o bem-estar geral da situação, da nação ou do povo. E é bom e importante, inclusive, fazer um contraste com a chamada modernidade, de que hoje, a partir do keynesianismo, nós temos a nova felicidade geral chamada bem-estar social, a qual é dirigida, entre aspas, pelo Estado, pelo governo. Já até onde eu percebo, isso não existia no caso do utilitarismo. E, por outro lado, importante do que eu achei nesse utilitarismo é que é a ação individual, é do indivíduo, no seu interesse próprio, buscar o seu bem e, a partir daí, como consequência, gerar o efeito bom, entre aspas, para o todo. Ok? Isso tem vários problemas, várias discussões, etc. Mas o que ocorre? Ele é um princípio importante, apesar de muito criticado, na realidade, acho que implicitamente muitas teorias, inclusive econômicas, usam. Por exemplo, o cálculo, de certa forma, da utilidade marginal, na economia neoclássica. E por aí vemos. Nessa teoria, eu, pelo menos, não vi ainda uma diferença clara entre ética e moral. O Átila aí já fez palestra, inclusive, sobre o utilitarismo, lá no nosso grupo, mas eu não vi. Mas eu continuei estudando um pouco isso, tentando entender um pouco melhor. E aí fui buscar um autor que talvez vocês todos conheçam, que é muito bom e muito objetivo, simples, que é o Paul Ricoeur, um pensador francês. E ele começa trabalhando com Aristóteles, que é o interesse, então, da ética como ele chama assim, o bem viver, não é? Uma ação boa para consigo e para com os outros. Aí é importante essa importante. Os outros estão envolvidos nisso. Não é só o meu egoísmo pessoal. Então, para Ricoeur, a ética, por exemplo, eu vou me permitir ler alguns trechos. A ética, seguindo a proposta ou a definição, conceituação de Aristóteles, é a intenção de uma vida realizada sob o signo de ações estimadas boas. A palavra intenção é fundamental. E depois vem ações estimadas boas. Ou seja, basicamente um pouco igual, um pouco análogo ao princípio, nesse ponto, utilitarista, na minha opinião. Então, o que eu acho central aqui? Que esse procedimento, ação boa, ele não é uma obrigação, ele é uma intenção. É uma intencionalidade de. Ok? E que, me parece, essa intencionalidade fica meio confusa, no meu parecer, já não entendo bem, o Átila me corrija, na ética utilitarista. Ok? A questão. Para essa ética, qual é o princípio dela, distributivo? A cada um, dar a cada um a sua contribuição em função do seu mérito. A cada um dar a sua contribuição em função do seu mérito. A palavra mérito está aqui presente, ok?
Bom, então eu vou continuando aqui com isso. É que eu vi depois nessa exposição aqui do Ricoeur, que eu gostei muito. Ele explicita claramente que a ética, no sentido, a diferença fundamental entre a ética aristotélica, no sentido aristotélico, e a moral, sentido kantiano, é entre intenção e obrigatoriedade. Enquanto num eu tenho a intenção de uma vida boa, a intenção de medidas boas, no outro eu tenho a obrigatoriedade de, ou numa simplicidade, ou de uma forma ou outra, os famosos imperativos categóricos kantianos. Já a ética, por outro lado, se caracteriza pela sua perspectiva teológica, teleológica, não teológica, teleológica, ou seja, de um fim, ela tem um fim, busca um fim, e já a moral é um caráter deontológico, ou seja, um dever, algo legal que nós temos que fazer, ok? Para Ricoeur, isso é importante, a ética tem primazia sobre a moral, e a legitimidade de um recurso da norma, ou seja, da moral, à intenção ética. E existe essa legitimidade da norma recorrer à ética. Porque toda vez que é a norma, ela leva a conflitos para os quais não há outra saída senão a sabedoria prática, a qual está particularizada nas várias situações que isso ocorre. Então, é muito interessante essa visão que eu achei dele, essa colocação da ética, da própria moral, ela está, de certa forma, ela deve, em muitas situações, fazer esse recurso à ética, porque a ética ela é, de certa forma, particularizada em vários aspectos. Você tem ética médica, ética disso, ética é uma palavra tão usada que, às vezes, nós ficamos confusos com tanta ética, ok? Eu, pelo menos, fico. Já as normas morais, pelo princípio kantiano, são universais, válidas para todos, em todo o tempo, em todo lugar, ok? Bom, nesse ponto aí, então eu começo a entender uma diferença muito importante entre ética e moral e, mais importante ainda, uma interligação das duas coisas. Quer dizer, eu tenho dois conjuntos, A e B, e, de repente, eu tenho uma interseção nesses dois conjuntos. Ok? E essa interseção, me parece, não é pequena e muito menos deixa de ser importante. Ela é muito importante. Ok? Então, o que ocorre aqui com a visão da ética? Ela está no indivíduo. E aqui, o que ocorre com ela, que é muito importante? É o indivíduo que tem o direito de escolher. E aqui já começa a economia. Eu tenho o direito de escolher, preferir A a B. É o direito do indivíduo, ok? E, relacionado a isso, o indivíduo é visto com a capacidade de tomar iniciativas. Então, quando eu vou para a economia e falo em empreendedorismo, esse princípio aqui é fundamental. Porque eu não vou ter empreendedorismo, uma sociedade empreendedora, se essa capacidade individual de tomar iniciativa, procurar seus objetivos, correr riscos, etc., nós não teremos jamais uma sociedade empreendedora. O que é um corolário disso para mim? É que nisso aqui se pontua uma palavra fundamental no liberalismo: liberdade
individual é fundamental. E me parece que aqui, então, a ética dá todo o suporte à defesa desse princípio. Ok? Então, isso, para mim, é muito importante. Por outro lado, o Ricoeur fala de uma outra coisa importante. É que fazer bem para mim é importante e eu devo buscar, mas também eu tenho os outros. Então, o comportamento ético, ele se refere a mim, às minhas ações, mas também aos outros, ou fazer bem aos outros. Então, eu não posso, então, aqui, de cara, eu estou descartando aquela visão estreita do capitalismo e, principalmente, do liberalismo, do chamado interesse próprio, que é fundamental no liberalismo, a busca pelo interesse próprio. Então, ok? Aqui, então, o que eu estou colocando aqui de é o seguinte, é que aqui, então, junto com essa ética, vem a outra, o termo muito bacana que o Ricoeur usa, que é o chamado a reciprocidade. Que ele chama de o milagre da reciprocidade. É que as pessoas são reconhecidas como insubstituíveis, uma às outras, na própria troca. E aqui, então, eu estou lançando a base de uma ação ética na realização das trocas econômicas. E isso é fundamental nessa discussão que nós estamos tendo. Então, a relação de troca, ela é uma relação ética. Claro, ela pode deixar de ser ética, mas, fundamentalmente, ela é uma relação ética, porque ela se baseia numa reciprocidade. E aqui eu entro em economia. Na teoria das trocas, por exemplo, Milton Friedman coloca com muita clareza. Se A troca com B dos objetos, é porque para A e para B, basicamente, os dois objetos têm o mesmo valor. Então, se eu tenho basicamente o mesmo valor, eu não estou enganando B e nem B está enganando A. Um ponto. O segundo ponto é que os dois saem ganhando. Então, se eu vou lá para a ética utilitarista, os dois saem ganhando. Eu estou também obedecendo os preceitos dessa ética, em princípio. Ok? Então, mas toda a troca é assim? Ocorre dessa maneira? Não necessariamente. A outra premissa e condição fundamental é que essas trocas sejam voluntárias. Elas não são feitas a partir de um ato coercitivo, seja de alguém que me obriga, por exemplo, no exagero, no limite, alguém que coloca o revólver na minha cabeça, a carteira ou a vida, eu troco a minha vida pela carteira. Isso é uma troca, mas não é uma troca involuntária. Essa é uma troca que não estou acrescentando, está diminuindo, digamos, entre aspas, o bem-estar da sociedade, ok? Então, essa troca, eu preciso, então, dessas trocas voluntárias. Mas veja bem, colegas, para ser voluntárias e eu realizá-las, eu preciso de liberdade individual.
eu preciso querer aquele bem, escolher aquele bem segundo a minha vontade, segundo o meu desejo e segundo a minha bolsa. E aí eu tenho a limitação da minha renda para comprar A, B ou C. Mas o fato é que eu estou trocando coisas que me interessa trocar. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo para os alunos. Suponha que uma pessoa ela está aperreada por um problema de saúde ou um problema financeiro, agora com essa crise, por exemplo, do Covid, etc., etc., ela necessita vender, por exemplo, um terreno. Ela tem dificuldades imensas para vender. Já tinha antes, agora piorou. Mas ele precisa do dinheiro. É uma necessidade dele. Ele tem outros objetivos para fazer com aquele dinheiro. Saldar uma dívida, etc., etc., etc. Ele pede, digamos, 300 mil reais no dinheiro. Ele não consegue vender. De repente, ele encontra um comprador que satisfaz todas as condições que ele quer, dinheiro à vista, imediato, etc., etc., mas oferece 230, 240. E ele vende. A pergunta que eu faço é, essa troca foi injusta? Porque o cara queria 300 e conseguiu 240? Houve injustiça? Houve um comportamento aético nessa compra? Não. Porque o outro não obteve tudo o que ele queria, mas ele obteve o que ele queria. Então, esse exemplo eu dou para generalizar as trocas. Porque não é todas as trocas que satisfazem plenamente as duas partes. Mas o importante é que elas são livres. E admitirmos que os parceiros cometem erros. Eles próprios, nas próprias avaliações dele. Ok? Então, aqui eu tenho um elemento ético das trocas. Então, os dois saem ganhando. Já, por exemplo, eu acho que vocês aí, os senhores, desculpa, já ouviram falar muitas vezes das pessoas que vendem e fazem negócio. A troca boa e o negócio é bom quando os dois saem ganhando. Esse é um lema, é um axioma comercial. Claro que existem trapaças, safadezas, tudo bem. Mas isso não é da essência da troca. Porque a troca é isso. Então, ela é extremamente, ela tem o seu fundamento, é um fundamento ético. Bom, e o que falar, então, agora da competição? Bom, primeiro vamos retornar um pouco à visão que a sociedade, grande parte da intelectualidade, etc., etc., tem do capitalismo. Uma visão má. Ele é o mal. Tudo que tem errado na face da Terra deve-se ao capitalismo. Tudo, tudo, tudo. Então, eles só veem problemas errados, só veem pobreza, só veem isso, só veem aquilo, não veem nada de bom. Ok. Então, e aí ele tem alguns elementos de argumento lógico, que de certa forma, que é, por exemplo, o famoso interesse próprio. Então, desse interesse próprio, vai nascer a classificação do capitalismo como uma sociedade egoísta, ok? Exploradora, e que produz o mal para a sociedade. Ou seja, de certa forma, essa sociedade, e isso, inclusive, vocês são muito bons nisso, mais do que 1000 vezes mais do que eu, isso já começa com Rousseau, que são as instituições que corrompem o homem. E o capitalismo hoje é a instituição moderna que corrompe toda a humanidade.
E para isso nós temos que mudar o capitalismo, no mínimo, ou então destruí-lo. Então, um ataque cerrado contra o capitalismo. Bom, o que é, então, o capitalismo? É, na realidade, o que eu chamo uma economia de livre mercado. Porque no capitalismo você realiza trocas em todos os níveis e de todas as qualidades. Troca de R$ 2 a troca de bilhões. E isso diariamente. Segundo, ninguém, nenhuma autoridade controla essas trocas. Ninguém diz a ninguém o que fazer e como fazer. Eles sabem fazer. Claro, eles vão ter que obedecer um marco legal, que existe. A punição para o roubo, a punição para etc. Existe. Mas, basicamente, o que ocorre? Muitos autores estão cada vez mais dando ênfase a isso, na área de economia, inclusive, e de psicologia. É que grande parte dessas trocas, do nosso comportamento, ele é baseado em nossos costumes, na nossa formação ética. Então, grande parte dos seres humanos, eles têm um comportamento até ético por eles mesmos. É aquilo que Adam Smith já chamava, no seu livro Sentimentos Morais, chamava de uma empatia natural entre os seres humanos. Ok? E isso existe. Agora, dizer que não existe trapaça, não existe roubo, claro que existe. E vai existir sempre. Isso eu afirmo. Por causa de um fato muito simples. O ser humano é imperfeito e limitado em seus conhecimentos. E aí entra Adam Smith novamente, na defesa do capitalismo e na defesa do interesse próprio, em seu livro Riqueza das Nações. O que ele diz? Olha, o interesse próprio, o indivíduo, ao buscar aquilo que ele deseja, ele, sem saber, sem a intenção, na maior parte dos casos, está beneficiando a outra parte, que é aquela questão da troca anterior. Ok? Então, isso é o que nós chamamos hoje, está muito divulgado isso, e já Bastiat, na França, já falava disso, com propriedade, são os resultados não esperados de nossas ações. Toda ação política, principalmente, tem resultados inesperados, bons ou maus. Ok? Então, eu tenho isso aí. Então, o Adam Smith coloca, olha, o indivíduo, aí eu dou sempre o seguinte exemplo, que é um exemplo do Adam Smith. Ele diz o seguinte, vocês acham que um padeiro, naqueles tempos, acorda de madrugada, acende forno para fazer o pão, para dar de graça às famílias que vão lá buscar pão? Ele faz isso por beneficência ou por interesse próprio? Ele faz isso por interesse próprio, principalmente. Mas ele, ao fazer isso, ao se sacrificar, perder o teu sono, ter aquele tipo de vida, ele está beneficiando as outras pessoas. Então, se eu estou fazendo isso, voltando para o Bentham, eu estou tendo um comportamento ético. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Ao contrário, estou fazendo bem. Ok?
E então, o que isso ocorre? Se você sair desse exemplo e generalizar, é isso que ocorre com toda a atividade produtiva. Professor Bosco, faltam 5 minutos. Ixi, Maria. 5 minutes only. Qualquer outra que seja, entendeu? Então, eu venho então na produção. Aí eu tenho competição e cooperação. Competição na ética. A ética, a competição, ela é ética também. Porque os consumidores, quando compram A e B, vão comprar algo, eles estão competindo. Toma um exemplo, por exemplo, de um leilão de peixe na praia de Iracema. No lance, no bid. Quem dá mais? Quem dá mais? É competição ou não é? É uma competição. Há algum ato aético nisso aí? Não. Haverá aético se o vendedor está vendendo peixe podre por peixe sadio. Tudo bem. Mas, em si, a operação não é a ética. Então, devemos, entrando nesse... Eu quis fazer essa base porque eu acho que, inclusive, eu precisava dela, de me esclarecer mais certos conceitos. Então, quando entro na cooperação e ética, ela, necessariamente, a competição não é a ética, muito menos a moral. Mas é a competição que faz o progresso da civilização. Devemos tudo o que temos à competição. E isso em todos os níveis. Em todos os níveis. Como em qualquer tipo de atividade humana, você vai ter excessos, vai ser pessoas que aproveitam disso em benefício próprio e em detrimento dos outros, natural. Mas não é da competição. A mesma coisa é o exemplo de um jogo. Você joga um jogo, quando você aceita participar de um jogo, você tem regras. Tem que obedecer às regras. E lá você joga, você compete. Mas isso não quer dizer que um jogador desobedece à regra ou o juiz desobedece à regra. Mas as regras estão postas. E o jogo é justo na medida em que essas distorções dentro dele não ocorrem. Então, no caso, o vencedor ganha e não tem nada de injustiça em vencer. Então, o que eu quero passar é o seguinte. Essa questão do amor próprio, do egoísmo, essa de não ser ético, uma competição, o capitalismo é isso, para mim é um mito. É uma propaganda. Que, infelizmente, é aceita e não é combatida. Ok? E temos que ver o seguinte. Não, porque nós queremos a cooperação. A competição, minha gente, é uma forma de cooperação. E é uma cooperação, hoje em dia, universal. No mundo todo. Se você falar em o chamado outsourcing, supply chain, isso é cooperação. E, no entanto, se você falar de clusters, arranjos produtivos, você está falando em competição. Porque a competição está presente em todo canto. E ela, no geral, ela é benéfica para a humanidade. Se ela é benéfica à humanidade, ela não tem nada de ética e muito menos de moral. Professor E outra Bosco, coisa, então, pode ir concluir. só um minutinho. E outra coisa, só um minutinho. E outra coisa, cooperação não é esse anjo todo, não. A máfia também coopera entre si. Os bandidos cooperam entre si. Os ladrões cooperam entre si. Essa ideia de cooperar é um anjo, negativo. Também lá tem as suas desvios éticos e morais. Ok? Então, pronto. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Bosco. Então, eu já passo diretamente a apresentação. Eu vou compartilhar uma apresentação em PowerPoint, de tal maneira que vocês têm aqui a apresentação que eu vou fazer hoje.
Paulo, Então, tá dando, já estão vendo a minha apresentação? Eu estou vendo. Tá. Paulo, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação sua. Perfeitamente. Então, o Paulo Sertec é doutor em educação pela Universidade Federal do Paraná, né, o UFPR, mestre em ciência pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com dissertação de título Desenvolvimento Organizacional e Comportamento Ético. É graduado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano do Sul, São Paulo. E também em formação especial para professores do ensino técnico médio pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC. O Paulo desenvolve pesquisa com o tema Contribuições para a Educação em Discurso e Narrativa de Vida de Jorge Lacerda. Tem um livro publicado, da sua tese, inclusive, do Jorge Lacerda, e é agora membro do nosso grupo de pesquisa. Ok, Paulo. Obrigado, Luiz Carlos. Então, nós vamos trabalhar a questão do tema aqui sobre a ética das virtudes e essa aplicação na vida das organizações. Então, eu queria aqui trazer primeiro umas pequenas distinções. Quando, dentro da filosofia, nós estudamos antropologia e na filosofia, uma ação humana completa, ela, segundo esse modelo clássico de análise, a ação humana, ela se compõe de duas dimensões. Uma que se externaliza, ou que se externa através daquilo que em latim fala do facere, do fazer, que é aquela dimensão externa que provoca a transformação na realidade. Seja ela mais ou menos tangível, mais ou menos objetiva, mas é algo que fica fora, externa ao ser humano. É a dimensão externa da ação. A gente nunca pode analisar a ação humana só pela dimensão externa, pelo efeito externo. Porém, é preciso ver, e aqui entra a ética das virtudes, a dimensão interna, porque todo fazer, ele se nutre, ele ocorre, ele acontece a partir da dimensão interna, dessa tal da intencionalidade, dessa tal da motivação básica, do interesse e de N possibilidades motivacionais que vão levar à dimensão interna da ação, que é o agere, o agir. Então, não se pode separar o fazer do agir, e nós vamos enfrentar essa questão daqui a pouco, quando nós analisamos o fazer e o agir. Quando a minha dimensão da ação, eu focalizo simplesmente o aspecto externo. Por exemplo, nós podemos trabalhar com a qualidade nas organizações, a qualidade técnica, a qualidade no atendimento do cliente. Nós simplesmente estamos observando aspectos técnicos dessa realidade. Inclusive, pode ter alguns comportamentos humanos de satisfação do cliente, de satisfação de motivações internas de outras pessoas, que podemos desenvolver o fazer da coisa através de competências. Mas isso ainda não chegou à questão ética profunda, que ela tem a ver com essas motivações tanto intrínsecas como motivações de caráter transcendente do sujeito. Por exemplo, se eu sou mais ou menos justo, se eu sou mais ou menos prudente, se eu sou temperante ou não sou temperante, ou se eu sou forte. Eu estou falando aqui de 4 virtudes que estão na ética Nicomo, que são as virtudes que depois se trabalha nas virtudes fundamentais ou virtudes cardeais. O agir, portanto, corresponde à dimensão interna da ação e vai configurar, através dos atos repetidos, a qualidade da pessoa. Por exemplo, eu posso estar atendendo muito bem às qualidades técnicas de resultados na minha empresa, no resultado econômico, no resultado de satisfação dos clientes e até no resultado de clima organizacional, mas eu estou auferindo benefícios que não me convêm, nem são válidos porque eu estou cometendo injustiças. Né? O famoso roubo mais fácil, roubo
mas há contexto, e ali tem fraude, ali tem corrupção, etc. Tudo isso não só se reflete numa dimensão externa, que também prejudicam a sociedade, mas também causam um mal interno. Segundo Aristóteles, ou aquela famosa expressão, quando desfiro uma faca na face de alguma pessoa, sou eu que, em primeiro lugar, me desfiguro com a minha própria ação, quer dizer, corrompendo a minha natureza, me aviltando como ser humano. Portanto, nós temos efeitos negativos e efeitos positivos. Claro, se eu trabalho com hábitos ou virtudes ou qualidades, por exemplo, dar a cada um que lhe corresponde, então, no sentido da justiça, então eu estou obtendo resultados bons externamente ou tecnicamente bons e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a minha qualidade, que é a virtude ou hábito de justiça. Aqui eu colei aqui uma imagem de uma pessoa dando um tiro. Estou imaginando ele com uma pessoa muito bem treinada, muito bem capacitada, com um armamento de primeira grandeza. Ele vai acertar esse tiro com uma precisão de a 5 quilômetros de distância, com uma precisão de 1/10 de milímetro. Então, tecnicamente falando, essa pessoa, no fazer da ação, tem uma perfeição técnica absoluta. Mas se esse alvo é um ser humano, nós vemos que toda ação humana ela tem uma conotação moral. Pode, em algum caso, ser indiferente, pode ser em algum caso, mas toda ação humana ela tem lá no fundo uma avaliação moral, sobretudo se o objeto da ação é ruim, o objeto causa um mal intrinsecamente ruim, ou então a sua intencionalidade está manchada por alguma corrupção interna. Então, não se pode, é só para mostrar que não se pode dissociar o fazer do agir. Não se pode acontecer que um cidadão que estivesse lá numa empresa, eu vou fazer aqui uma figura, vocês vão procurando montar imaginariamente qual que seria essa empresa. É uma empresa que tem um sistema de logística tão perfeito, que distribui, faz movimentação de pessoas humanas para determinados lugares, há uma triagem de pessoas, uma alocação perfeita de pessoas. Depois, numa outra parte do sistema, entram botijões de gás. Na outra parte do sistema, há pessoas perfeitamente treinadas para colocar pessoas dentro de determinados armazéns, e tem um alavanquista, tem o cara que substitui o gás, e lá no final se tiram os corpos das pessoas, cada um cumpriu tecnicamente a sua função. Isso daqui é um Auschwitz. Nós estamos só lembrando que se partilhou totalmente a ação, o fazer da coisa, mas que na totalidade da ação é um extermínio em massa. E nós temos que pensar que toda pessoa ela tem que conhecer qual é a dimensão completa da sua ação para poder agir livremente e ser uma pessoa responsável. Então, não podemos separar o fazer da coisa do agir. As virtudes que correspondem a essa qualidade profunda, enérgica, virtude ela vem de virtus, de força, e aonde? Na vontade. A virtude é um hábito bom. Eu coloquei a figura aí dos escaladores porque a virtude ou a qualidade humana ela tem a ver com os esportes, tem a ver com a energia e o vencimento que colocam os atletas para atingir as suas metas e objetivos. Ainda que isso não representa tudo o que é mais importante da virtude, porque, sobretudo, a virtude está na capacidade de ser justo, está na capacidade de ser prudente, de decidir-se pelo certo, né, pelo conveniente ou pelo justo. Bom, mas a virtude é o hábito bom, se adquire pela repetição de atos, e a vontade do sujeito se encaminha, se dirige para o bem através das virtudes, porque a virtude é o hábito bom que dirige as pessoas para o bem. E o bem não é só aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que faz bem e aquilo que faz bem externamente faz bem às pessoas. Portanto, a ética das virtudes ela pode ser aplicada e deve ser aplicada em absolutamente todas as ações humanas e todas aquelas que fazem parte da ação dentro da própria empresa, das atividades que nós desenvolvemos em qualquer parte, na política, ao fazer ciência, atividades de qualquer tipo, na vida familiar. Aqui estamos falando
da vida das organizações. Então, a proposta e o propósito é que a empresa virtuosa é composta por pessoas virtuosas, ou pelo menos as pessoas que se esforçam por trabalhar as virtudes. Já o professor Bosco tinha falado que o ser humano é um ser imperfeito. Por ser imperfeito, vai ser sempre preciso ter normas, códigos de ética, mas não são suficientes nem os códigos de éticas, nem as normas para garantir uma motivação ética nas atividades. Então, aqui vamos trazer uma outra perspectiva sobre o desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento das atividades. É aquela teoria da logoterapia fundada por Viktor Frankl, que, por sinal, ele esteve em Auschwitz e desenvolve no seu livro Psicólogo num Campo de Concentração, pelo menos é o nome primeiro que nasceu o livro dele, que a primeira parte é uma descrição dos problemas que haviam dentro do campo de concentração, a vida humana em limites de estresse e quando está sistematicamente sofrendo injustiças abruptas e sendo colocadas em risco de morte todo o tempo. Então, vemos que há pessoas que se estragam, mas muitíssimas pessoas adquiriram um sentido profundo da vida e, inclusive, aquelas que viveram nesses campos de concentração e que sobreviveram, são, sobretudo, aquelas que tinham um sentido na existência, uma razão de ser, uma motivação profunda para continuar fazendo o que estavam fazendo. Então, você encontra atos de solidariedade impressionantes em meio da miséria humana e das dificuldades mais terríveis, mas também encontra-se muita violência entre os seres humanos. Viktor Frankl falava de 3 grupos de valores, eu falo rapidamente aqui, mas eles podem ser incorporados na nossa vida, a vida da empresa e a vida da sociedade. Ele dizia que o ser humano ele adquire e dá sentido à sua existência através de valores criadores. Quando nós, através do nosso fazer, agora conectando com a teoria aristotélica lá, nós temos aqui os valores criadores, enquanto nós colocamos algo de nosso pessoal na realidade, através do trabalho, através da atividade, das coisas boas que fazemos. As pessoas se realizam com a atividade de cada dia, enriquecendo o mundo, dando essa, nós costumamos dizer, dar esse melhor de si, ou nós tirarmos o melhor de nós mesmos para entregarmos aí fora, ajudando, cooperando, enriquecendo a sociedade, construindo novas ciências, novos modos de inovação de produto, inovação de atividades, formas de gestão, produtos novos, inovação social, muitíssimas coisas que se pode fazer. Por exemplo, agora na Covid-19, quantos formatos sociais, formatos de agrupamento, formatos de trabalho foram aparecendo e todos eles podem ser humanamente dignos se respeitam a virtude da justiça e as outras virtudes ou qualidades. Também ele fala de valores vivenciais. Esses valores vivenciais são os valores em que a pessoa, mesmo que não esteja enriquecendo esse mundo aí fora com a própria atividade, está contemplando, está se admirando de um filho que está crescendo e aprendendo a falar, de uma pessoa, de um aluno que está aprendendo uma nova profissão, de pessoas que, através do conhecimento, da literatura, podem vivenciar valores enormes que nós podemos aprender através da literatura, das narrativas, nos enriquecemos fortemente com as experiências de outras pessoas que nós talvez não tenhamos jeito de nos enriquecermos, a não ser através da história, da literatura. Esses são os valores vivenciais. Se faltasse isso na vida de uma pessoa, de uma família, de uma sociedade, das narrativas mais importantes para elas, com certeza teria aí uma lacuna, um buraco existencial. E os valores de atitude que se encontram, sobretudo, naqueles momentos mais difíceis. Numa pandemia, por exemplo. Qual está sendo, ou quais estão sendo as atitudes das pessoas? Nós vimos que houve muita corrupção, muita bandalheira, junto com uma situação triste
difícil de atendimento de necessidades humanas. Mas, sobretudo, também vimos muito sofrimento e ajuda mútua de pessoal do fronte, da luta, para ajudar e fazer chegar um mínimo de condições para a sobrevivência das pessoas. Então, depende dessa atitude que o homem adote perante um destino. As circunstâncias, muitas delas são imutáveis. Então, acaba sobrando a nossa... Eu posso escolher a minha atitude diante da dificuldade, a minha atitude diante do sofrimento, da dor, da doença, da injustiça e assim por diante. Então, aqui nós temos como ideias os valores. Viktor Frankl, com a logoterapia, pode nos enriquecer na nossa atividade profissional e nas organizações, e há muita gente trabalhando nesse sentido das motivações através dos valores criadores, vivenciais e de atitude. Viktor Frankl, ele faz uma consideração num dos seus estudos, e eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui uma caneta, talvez, aqui. Ele participou de uma pesquisa, acho que deve estar se enxergando aqui, só para destacar, para explicar melhor, em vez de já detalhar o quadrante, o eixo horizontal, esse eixo horizontal, que ele chama do eixo do homem sábio, de sabedoria, mas de uma sabedoria puramente humana, de eficácia, de utilitarista, em que o binômio é sucesso no seu máximo à direita e o fracasso. Se eu consigo obter tudo aquilo que eu desejo, como falou o professor Bosco, do homem homo-hedonista, o homem que busca o prazer e que foge da dor, o binômio está muito claro. Eu estou realizado, meu amigo, se eu tenho sucesso, se o the bottom line is the name of the game, o resultado final. E o sucesso é esse nesse plano. Agora, tu és um fracassado, porque você não está ganhando bem. Você é um desempregado. Você é um loser. É um verdadeiro perdedor. You are a loser. Nesse plano horizontal, ou você está ganhando muito, ou você tem um sucesso, ou você tem a fama, ou você ganhou, enfim, a receptividade que você queria, porque, caso contrário, você é um fracassado no plano Homo sapiens. Eu acho que está se enxergando isso, né? No plano vertical, no eixo vertical, que ele denominou o Homo patiens, o homem que sofre e sabe sofrer. Porque a vida não é fácil, tem dificuldades e as dificuldades não estão separadas do viver humano. E, em contraste com aquele binômio que parece que a existência de um sujeito é truncada se não tem esse sucesso monetário, físico, financeiro, de saúde, etc., enxerga no plano vertical do Homo sapiens que existe uma possibilidade de realização no sofrimento ou na dor, ou na desventura, ou naquilo que chamam de fracasso no plano horizontal. E pode haver, sim, o desespero, tanto para os que estão dentro do plano do sucesso, como do plano do sofrimento. Então, ele cita uma pesquisa desenvolvida durante muitíssimo tempo, porque foi uma pesquisa em profundidade com pessoas formadas graduados na Universidade de Harvard, que, passado muitos anos, tendo tido todo o sucesso devido à sua condição, tanto financeira, tanto de sucesso profissional, mas tenham tido insucessos familiares, ainda que tivessem tido N divórcios, muito estresse, muitos problemas ou dificuldades. Eles, na avaliação própria dessas pessoas, a grande maioria deles se consideravam como pessoas de sucesso no plano horizontal, mas na agulha, no medidor, no indicador deles, no plano vertical, se encontravam numa situação de falta de sentido existencial. E aí, Viktor Frankl, até de uma forma elegante, fora da pesquisa, ele diz: acabo de receber uma carta
de uma pessoa que assistiu uma palestra minha sobre o sentido da existência. É o presidiário número 5433 do presídio de não sei das quantas, que teve um montão de problemas durante a sua vida, está condenado a trocentos anos de cadeia. E esse cidadão me manda uma carta. Franklin, fico muito agradecido à palestra que você nos deu aqui no presídio. Hoje, estou escrevendo essas cartas para você, que deve estar recebendo, não escrevo tal dia tal, mas me sinto muitíssimo feliz, porque me abriu um horizonte existencial muito grande. Vejo que a minha luta, o meu sofrimento aqui, porque financeiramente estou arruinado, emocionalmente, naquilo que falo da minha família, totalmente arruinado. Então, mas hoje vi um sentido para esse sofrimento que eu tenho, de recuperar a minha dignidade através do sofrimento e da dor. Você me deu, te agradeço tremendamente por ter dado essa palestra para todos nós por aqui. E ele falava desse sentido da existência, de realização, que encontrou uma pessoa no limiar, no limite daquilo que nós chamamos de fracasso. Portanto, nós vemos a importância da questão do sentido para o crescimento humano e o desenvolvimento pessoal. Aqui eu só coloco aqui as motivações dentro de um modelo muito interessante, que foge um pouquinho do modelo de Maslow, fala das motivações extrínsecas, intrínsecas e transcendentes. A extrínseca é aquele binômio de recompensa-punição, que eu até estou brincando com vocês aqui, da cenoura e o chicote, né? Está dando para enxergar aí, né? E a intrínseca se refere a esse ambiente que a pessoa gosta de trabalhar naquele lugar, aprende, tem desafios, é a motivação intrínseca das pessoas no trabalho. E a motivação transcendente, que é interna também, se refere não só a uma utilidade de gosto pessoal, de crescimento pessoal, mas é aquela sadia satisfação que se tem quando se ajuda o outro, quando se atende o cliente, quando se resolve um problema de outras pessoas. Essas três motivações, elas não andam separadas. Todos os seres humanos necessitam dessas três dimensões. Precisamos de salário, precisamos do resultado, precisamos de uma motivação do aprendizado, do desafio, do crescimento, e também a motivação do bem que nós podemos fazer à sociedade, da contribuição social, da contribuição ao ambiente, tudo isso. São motivações que têm um caráter profundamente, todas elas, mas essas transcendentes é que vai dar um sentido profundo para o trabalho. Portanto, a motivação transcendente leva à ação das pessoas pensando no bem dos outros, satisfação de pessoas distintas. Aqui está o aspecto ético importante, nessa linguagem bastante própria da linguagem da administração ou da gestão. Nós podemos falar, então, de motivações extrínsecas, intrínsecas e transcendentes. E afeta diretamente o modo como nós desenvolvemos o aspecto da liderança. Pois se um líder, ele só se desenvolve ou desenvolve pessoas através de motivações extrínsecas, portanto, prêmio-punição, ou como transação, ele é o líder transacional, busca resultados, simplesmente consegue, dentro da organização, em termos, organizar grupos, para que se consiga, de fato, equipes sinérgicas que trabalham com um sentido de unidade, um sentido de contribuição para o conjunto, e de bem social, de bem do conjunto, de bem comum, é necessário que haja uma composição de motivações extrínsecas, intrínsecas e transcendentes. Essas três motivações devem andar juntas e a que dá sentido para todas as outras é a motivação de caráter transcendente. Se um líder fosse só motivar-se através de motivações extrínsecas, é o líder transacional. Troca trabalho por recompensa ou uma punição. O líder transformador, que já tem uma categoria maior, trabalha não só com motivações extrínsecas, como motivação intrínseca. Portanto, quer a mudança e a transformação das pessoas. E a motivação de caráter transcendente é aquela que leva ao líder, que nós chamamos de transcendente, que se preocupa com o bem do conjunto, o bem comum. E isso exige
da parte dos gestores e na missão, visão e valores da empresa, o trabalho não só com competências, mas também com as virtudes ou qualidades que levam ao desenvolvimento das motivações de caráter transcendente. Portanto, finalizando, se nota que nesse modelo de gestão, em que se trabalha com motivações extrínsecas, intrínsecas e transcendentes, se uma organização simplesmente se preocupasse com motivação dominante extrínseca, prêmio-punição, esse modelo bastante autoritário, estaria investindo na eficácia, na terminologia que nós dizemos aqui, teria uma dimensão de resultado simplesmente do ter, mas não uma empresa que tivesse coração, uma empresa que tivesse alma, ou que tivesse uma participação das virtudes ou qualidades das pessoas. Agregando, além da motivação de caráter intrínseco, extrínseco, mas a motivação dominante intrínseca, ali é um ambiente de aprendizagem, ali é um ambiente de desafios, um ambiente de inovação, de competição sadia de serviços, competição em serviço, servir melhor, mais melhor. Então, uma competição que contribui para a sociedade. Tornaria a empresa mais atrativa. A gente costuma trabalhar com a questão do clima da organização, melhora, e as pessoas mais felizes, elas desenvolvem o seu trabalho com muito mais energia. E a motivação transcendente é aquela que se preocupa fundamentalmente com o bem agregado a outras pessoas, o bem comum. E aqui faz falta, né, é muito raro ainda, a existência dos líderes que compõem harmonicamente a dimensão transacional, com a dimensão transformadora e com essa dimensão de uma política de bem comum, de preocupação, de impactos da empresa, vamos falar assim, de todos os stakeholders, né? Essa preocupação, enfim, a empresa ela tem que, segundo aí o modelo que o Bosco estava falando, ela deve atender numa espécie de ganha-ganha a todos os envolvidos nesse processo. Mas não é suficiente o ganha-ganha, porque o ganha-ganha é de ganhos recíprocos. Ainda alguma vez é preciso partir para o sacrifício por algum motivo, né? Então, as motivações éticas, por exemplo, na época de pandemia, quem ficou só pensando em lucrar, lucrar, lucrar e se servir dos outros, nós vemos aí qual foi muita corrupção, né, por detrás das coisas. Enfim, thank you, muito obrigado. Então, acho que agora nós já podemos, talvez... Você tem que parar de tirar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo. Obrigado, Paulo. Tá bom. Deixa eu só terminar aqui de compartilhar, que eu não sei ainda como é que eu devo fazer aqui. Muito bem, então... Pronto. Pessoal, desculpa, é só a questão da habilidade técnica aqui. Eu acho que já fica aberto para questões, né? São 8h28 agora. Fica a palavra para qualquer um que quer se dirigir aos conferencistas ou também algum comentário, e não é preciso concordar com o que a gente falou. Queria fazer uma pergunta aí, que me veio uma dúvida na sua exposição, muito boa, por sinal. Dentro dela, desses conceitos, há o conceito, a visão do trade-off? Sim. Onde ele está? O trade-off vai estar na motivação transcendente, né? Mas como assim? Vamos dizer, uma troca em que, vamos dizer assim, há uma... eu perco para poder haver um ganho, de alguma maneira, para outro, mas aquilo vai ocorrer... Se a intencionalidade do sujeito
é uma intencionalidade puramente pragmática ou utilitarista, seria uma motivação de caráter puramente extrínseco. Se essa motivação visasse um bem maior, mais elevado, por exemplo, porque não, aquela ideia de que o sentido de justiça não pode ser aplicar a justiça igualmente para pessoas que têm dificuldades diferentes. Então, eu posso ter um trade-off que pode ter impacto negativo, ético, ou posso ter um trade-off que seja prudente, de acordo com a virtude da prudência. Mas eu não explorei essa parte aí, porque teria que entrar nas 4 qualidades... É mais difícil, né? Porque o que eu tenho nisso é a ideia de que tudo é possível. Na realidade, você tem sempre que abrir mão de algo em função de algo. Daí porque a questão da perfeição, a busca da perfeição é sempre um problema, porque não dá, entendeu? Então, isso é uma marca muito importante também da área econômica, o trade-off. Quer dizer, sempre você está conseguindo algo em função de ter deixado de lado algo, mesmo que você goste dela. Entendeu? Então, isso faz parte da ação humana. Toda a ação humana está baseada também nesse trade-off. Tudo que nós decidimos para fazer algo, nós deixamos de fazer algo mais. Como se você é engenheiro, você deixou de ser economista. Se você é médico, você deixou de ser isso. Se você é especialista nisso, deixou de ser aquilo. Você está sempre fazendo uma escolha. E essa escolha sempre envolve esses trade-offs, que são custos de diversos tipos, inclusive custos econômicos e custos emocionais, psicológicos, etc, etc. Entendeu? Então, essa é um modelo assim que o risco que eu vejo é não enxergar isso. Essa é a minha única observação que eu tenho pela sua excelente palestra. Tá bom. Professor Paulo. Pois não, Orlando. Podemos assumir que a liderança transcendente é uma liderança servidora? Sim, é isso mesmo. Ele está dentro do Virtuous Leadership, ou aquela proposta do Servant Leadership. Esse do Servant Leadership foi de um CEO da Ford, bem lá do começo do século passado. Eu esqueci o nome dele, mas há muitos trabalhos, né? Inclusive tem uma associação. Todas essas iniciativas estão ligadas à ética das virtudes. Ou algumas têm um pouco de utilitarismo, né? Ganha-ganha. Mas, para o meu gosto, eu vejo que tem um autor atualmente que está explorando essa questão do líder virtuoso, que é o Alexander Havard. Alexander Havard. É um francês que é de família russa, mas que tem um sobrenome porque o pai é de outra origem, e hoje está vivendo na Rússia, mas ele está trabalhando muito essa questão. Ok, obrigado. Se não há mais perguntas, vamos ver. Eu queria... Boa noite a todos. Eu só gostaria de passar um sentimento que o Dr. Bosco, professor, falou sobre que, eu vou falar como um paradigma, que o capitalismo é um mal da sociedade, né? Esse meu sentimento, não sei se vocês concordam, eu sinto que com a tecnologia, com a informação mais globalizada, tende a acabar esse sentimento de achar que o capitalismo é tão ruim assim. Porque nós vemos várias economias aí mais fechadas, os problemas que elas geram, as dificuldades que geram para as sociedades. E eu acho que a juventude que está chegando agora, uma cabeça
ligada em startups, em desenvolvimento. Então, eu acho que a internet vai ajudar muito nisso, de nós tentarmos ter um liberalismo mais acentuado e que, é lógico, a visão do professor, eu entendo, da década de 60, 70, parece que era uma coisa mais acirrada, e hoje também mas está diminuindo, eu acho que com o esclarecimento de todos esses fatos, eu acho que a tendência é caminhar para uma sociedade mais justa. Assim eu creio. Deixa eu comentar o seguinte. Eu não compartilho do seu otimismo. Gostaria muito de compartilhar, mas não compartilho. Porque nós vemos no mundo todo ocorrendo justamente o contrário, né? Quer dizer, hoje você, sob formas variadas, mascaradas, o anticapitalismo está nas ruas. Por exemplo, um movimento Wall Street é um movimento anticapitalista. No fundo, até parte do feminismo é anticapitalista. No fundo, a ecologia agressiva, radical, também é anticapitalista. Porque, veja bem, o que predomina aí que nós precisamos ter muito cuidado? O capitalismo ele se baseia na liberdade individual, que todo regime totalitário, dirigista não aceita e procura limitar. Não existe exceção. Nós vemos exposições a isso agora no Brasil, nessa crise da pandemia, autoritarismo localizados. E eles ocorrem não só porque as pessoas pensam assim, mas porque o ser humano tem dentro dele alguma coisa de autoritário também. E, às vezes, tendo condições propícias, a árvore cresce. Isso é fato. Tá ok? E outra coisa fundamental também é a propriedade privada. Isso é fundamental. Então, isso é muito atacado. E como que ataca a propriedade privada? É tomando-a, sim, em alguns casos. Não é? Bolívia não, e Venezuela, agora parece que até na Argentina está começando, e por aí vai. Mas você tem outra forma de atacá-la, é desprestigiá-la, tornando-a como exploradora, egoísta, que não pensa na sociedade, só pensa no seu lucro, etc. Ou seja, vendendo uma imagem, criando um espantalho aterrorizador dela. E aí vai se formando mentalidades anticapitalistas. E se cria o que o Von Mises, com propriedade, chamou a mentalidade anticapitalista, a qual, por sinal, é muito prevalecente nos meios intelectuais, no mundo todo. Então, eu acho que não compartilho, mas gostaria muito que o colega estivesse certo. Eu não compartilho. Infelizmente, o berço esplêndido da democracia não existe ainda. Ele não está formado. Nós estamos correndo risco, sempre. Essa é a minha opinião. Mais alguma pergunta, algum comentário assim? Alguma observação? Eu queria fazer só um comentário, professor. Eu acho que do grupo aqui todo eu sou mais leigo, mas eu queria só fazer algumas colocações. Eu acho que todo o cerne da questão está no ser humano. Todo o problema está no ser humano. E eu gostaria muito que o fruto de todo esse nosso encontro, de tudo que nós falarmos aqui, discutirmos, possa gerar no futuro uma melhoria para o ser humano como um todo. Todas essas questões, todos os nossos problemas hoje, sejam políticos, sejam econômicos, sejam de ética, está no ser humano. Então, eu gostaria muito que o resultado de tudo que nós estamos aqui conversando e discutindo, possa gerar em ações no futuro para que a gente possa melhorar a nossa sociedade. Eu creio que o maior problema realmente está no ser humano. A gente precisa pensar mais no outro,
Nós temos que buscar o nosso sucesso, buscar a nossa produtividade, mas, como o professor falou no começo, a gente tem que buscar também um bem social, um bem comum. Acho que está faltando é isso. Hoje, o que prevalece hoje na sociedade hoje é o egoísmo. Então, se a gente conseguir melhorar o ser humano, eu acho que a gente consegue resolver muitos dos nossos problemas. Eu agradeço a oportunidade de ter participado com vocês aqui e eu espero que o resultado disso seja realmente a melhoria do ser humano. E aí nós vamos ter uma sociedade melhor, nós vamos ter pessoas melhores e a gente vai poder realmente criar um mundo melhor. Que eu acho que tem que ser o objetivo desse nosso encontro. Eu acho que todos nós aqui temos que ter esse objetivo, né, de melhorar o ser humano como um todo. A discussão é válida, as opiniões são diversas, mas que, no fundo, no final de tudo, a gente possa construir uma sociedade melhor. Que nós não fiquemos somente na conversa, mas que possamos produzir ações produtivas para melhorar a nossa sociedade. E aqui eu agradeço a oportunidade e o privilégio de participar com vocês aqui. Muito bom, Vanessa. Muito bem. Manuel, alguma ideia? Algum comentário? Tudo bem? Tem problema de som aí, né? São as dificuldades tecnológicas, né? Então, algum outro comentário? Bom, Luiz Carlos, você que comanda agora aí, se é para terminar, acho que umas palavras finais, então. O som, hein? O teu som. Som. Ok, obrigado. E agradecer a participação, né, das duas exposições, a do professor Bosco e a sua, Paulo. Dizer que fiquei bastante feliz com a discussão. Acho que há sim uma possibilidade de diálogo entre as intervenções, as considerações feitas a partir da ética das virtudes e a partir da exposição feita pelo professor Bosco, que iniciou uma referência a Paul Ricoeur, um autor que combina tradições, uma tradição deontológica, uma tradição consequencialista, teleológica, e tanto a ética das virtudes como a ética utilitarista são éticas consequencialistas. E isso é muito interessante observar em que medida elas podem ser, podem dialogar, né? E em que sentido seria possível ver de uma forma mais positiva os benefícios de uma economia livre de mercado. É isso que acho que é um ponto comum e contrário, inclusive, a certas abordagens da ética das virtudes, né, que, mesmo no nosso tempo, tendem a essa mentalidade anticapitalista, tal como foi lembrado aí pelo professor Bosco. Então, na medida em que este grupo possa apontar para uma ética das virtudes que seja compatível com uma visão mais positiva acerca das liberdades individuais, e o livre mercado, etc., e observar que há, sim, a possibilidade de uma visão mais aberta, de uma sociedade aberta. Eu acho que isso permitirá ver as contribuições práticas do próprio grupo. Então, eu quero agradecer muito, particularmente, ao professor Bosco pela presença aqui. Acho que a sua exposição está realmente em acordo com a nossa proposta, e
e as considerações feitas apontam nessa direção. E os demais participantes também, com os comentários, né? Acho que esse bom nível das considerações enriquece o nosso debate aqui e também nos convida para um exercício posterior de maior presença e de aula. Então, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e vamos para uma próxima oportunidade, né? Já há o convite aí para uma próxima live e que haja a presença de mais pessoas. Muito obrigado. Essa live, só um comentário, essa live eu deixei aqui gravando, vou finalizar assim que terminarmos aqui. Vai ficar no meu computador, então eu vou passar para o YouTube, né? E depois, no próprio grupo aí do WhatsApp, eu coloco o link da exposição, tá? Eu acho que fica aí, isso se o professor Bosco também concordar, por mim, tudo bem, né? Sim. Fica, eu posso deixar público ou posso deixar aquilo não listado, mas eu acho que pode ficar público, né? Ok, não há problema não. Pode ser enviado para outros amigos e coisas desse tipo. E fica aí, então, o convite para uma próxima live em que a gente vai pensar nos temas, sempre dando um pouco mais de cor, de vibração a isso que nós estamos falando aí. Seguindo, o Ivanias foi muito feliz aí em comentar isso. Bom, pessoal, então, boa noite, né? Boa e vamos noite encerrando, tá? E meu muito obrigado a todos pelo convite. Boa noite, professor. Obrigado pelo convite. Tá. Professor Bosco, então a todos, tudo de bom. João Cláudio, Zé Carlos, Obrigado. Lécio, Manuel. Obrigado por tudo. É o João Cláudio falando. João Cláudio Fontana, que alegria. Tá bom. Boa noite a todos. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite a Muito boa todos. noite. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.